Pronto, então, bom, tá tudo certo, estamos começando a gravar a aula então, para que fique aí disponível lá no Moodle para vocês. Né? Eu não sei como é que o resto do pessoal tem feito, qual é a orientação que o pessoal tem seguido, mas como eu tenho uma perspectiva de que não venha a ter aula presencial tão cedo, e se tiver, eu acho que eu estou naquele grupo do Pé na Cova que não vai dar aula presencial para vocês, né? Então, eu tenho tomado cuidado de tentar montar o Moodle da melhor forma possível, deixar tudo bem claro, pôr o material, deixar meu contato para vocês, deixar as apresentações lá, sugerir algumas videoaulas correlatas ao nosso assunto, artigos correlacionados, deixar a apresentação ali para que vocês possam ver, e também o vídeo, tá? O vídeo como que eu tenho feito, pessoal? Eu gravo o vídeo por aqui, e daí eu tenho conseguido rapidamente já fazer, upar ele no YouTube, e normalmente no dia da aula mesmo eu já consigo deixar o linkzinho da aula lá no Moodle para vocês poderem assistir. Na verdade, vocês estão assistindo um vídeo do YouTube, eu acho que é muito mais fácil, que daí vocês acessam direto o negócio lá do YouTube, com uma carga muito mais tranquila. A internet do YouTube, eles têm uma estrutura completamente diferente de que a gente postar um vídeo aí no servidor da Fajar para que vocês acessem aí, vai ser bem mais complicado, tem um monte de coisas. Essa internet de vocês aí em Jaguaribe, que é meio sinal de fumaça ainda, né? Então tem essas limitações que a gente consegue fugir fazendo dessa forma. Eu digo porque eu uso bastante para várias atividades aqui minha conexão, não é a melhor do mundo, era Copel, troquei, briguei com eles, que era uma maravilha, virou uma bosta, né? Mudei para Oi. Hoje eu tenho fibra ótica aqui de 200 mega e é uma maravilha porque a gente, pelo cabeamento que eu tenho, eu não consigo passar de 100, né? Então não adianta pagar mais do que isso, ter mais do que isso, não vai fazer diferença alguma. Então hoje funciona tranquilamente. Espero que com vocês também, mas eu sinto que aí em Jaguaribe é um pouco diferente. Por isso que eu uso o Teams, né? Porque o Teams não usa a estrutura de Jaguaribe. O Teams é um software da Microsoft, com base lá nos servidores deles, na coisa deles. Então, a gente foge daí, vocês estão vendo uma coisa completamente diferente do que a gente tem que passar pelo gargalo de um servidor aí na cidade de Jaguaribe, que a gente sabe que a internet é um pouquinho diferente, tem várias pessoas usando, então a coisa dá uma fiorada, é um pouquinho mais complicado esta situação. Tranquilo? Bom, feito isso, eu estou querendo terminar a revisão com vocês para falar de coisa nova, porque para falar de coisa velha, acredito que vocês mesmos já devam estar meio que de saco cheio de falar de revisão do processo. No entanto, muitas vezes, quando eu estou falando com vocês, a impressão que eu tenho é que eu estou falando de coisa nova, até porque é uma aula assim, que não ocorrem muitas interações, né, pessoal? Por isso eu digo, se quiserem, se tiver dificuldade, não sei se vocês conseguem usar o chat daqui ou não, já foi tentado usar, o pessoal falou que não conseguiu, né? Vou escrever um oi aqui, se vocês quiserem, a título de teste, fazer uma resposta aí, eu acho legal, né? Porque daí é uma forma da gente se inteirar. No entanto, eu tenho dúvidas se vocês conseguem ou não, parece que já não tinha conseguido, não sei como é que está funcionando isso agora ou não, tá? Diferente disso, eu vou escrever no chat aqui, porque que mesmo que vocês não consigam escrever, vocês conseguem ver. Vou escrever meu... Professor. Diga. Professor, te mandei uma foto no WhatsApp lá, se o senhor puder dar uma olhada. Está dizendo assim que o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Eu acabei de mandar uma foto pro professor para ele dar uma olhada lá. Eu não tenho acesso aqui. Que droga, né? Eu não consigo torná-los membros da equipe. Deixa eu ver se tem como fazer. Eu não tenho como torná-los membros da equipe. A menos que eu tivesse o e-mail de todo mundo, tal, uma situação um pouco diferente. Então, é mais difícil fazer isso. Por isso, pessoal, usem o WhatsApp lá. Ó, coloquei no chat lá o meu número. O meu número é 42991026545. Coloquem lá, pessoal, que a gente consegue conversar, pelo menos dessa forma. Mas é uma pena, né? Eu achei que poderia dar certo. Mas, como funciona o resto, funciona a interação, funciona o vídeo, funciona o áudio, eu consigo passar a apresentação para vocês, vamos tocar por aqui mesmo. Acho que está melhor do que de muita gente por aí. Tranquilo?
Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar uma sequência. O que eu falei para vocês? Considero que na última aula nós falamos sobre a fase postulatória, foi lá no começo, daí a gente falou da fase do saneamento, que é a organização do processo, o que pode acontecer com o processo, a especificação, falamos da especificação de provas, falamos do julgamento antecipado do processo, explicamos que hoje em dia ele pode acontecer de forma parcial, eu posso chegar na fase de saneamento do processo, na fase do julgamento conforme o estado do processo, e pegar um pedaço do processo, julgar um pedaço do processo, extinguir, e outro processo ainda eu mando para... julgo um pedaço, extingo um pedaço, e outro processo, outra parte do processo, eu entendo que tem que ser instruído, que tem que produzir prova, e eu deixo que ele tramite pelo resto do processo, normalmente passa pela fase de instrução. Então, falamos um pouquinho sobre isso, no intuito de tentar fazer uma revisão, tentar deixar a coisa cada vez mais, vamos assim, objetiva para vocês, né? E eu acredito que deu certo. Pretendo, pessoal, se tudo der certo, se vocês concordarem comigo, encerrar esse negócio hoje, e porque a gente teria ainda, que se fosse fazer uma revisão completa, que falar com relação a recursos. Recursos tem uma parte geral que é bem objetiva, bem tranquila, e tem um outro leque de coisas, né, que, vamos dizer assim, é um pouco mais complexo. No entanto, vou deixar para vocês, fiquem pensando durante a aula, no final da aula eu pergunto para vocês, vocês querem que eu dê uma revisadinha nisso ou vocês querem que eu comece com coisa nova? Tá? Mas a aula de hoje, né, eu pretendo falar única e exclusivamente, né, meu contato, se tiver alguma dúvida, né, eu tentando passar meu telefone de um monte de jeito, e o meu telefone está no primeiro slide ali, bem claro para vocês, tá? Se quiserem conversar comigo, fiquem à vontade, utilizem isso, mandem mensagem no WhatsApp que a gente vai conversando, vou tirando dúvidas, se eventualmente vocês não conseguirem utilizar o microfone que está aí com vocês, né, se vocês não tiverem isso. Então, hoje, eu queria falar com vocês a respeito da fase decisória. Por quê? Porque a fase decisória é, inclusive, bastante importante para a gente. Por quê? Porque a gente vai falar da fase decisória, a gente vai falar basicamente da construção da sentença, das espécies de sentença, de suas características, dos seus elementos, das suas partes, dos seus requisitos, das suas unidades. Tá? Então, é importante falar isso, e isso tem já um apego muito maior com a nossa disciplina, que é a execução, que é o cumprimento de sentença. Por quê? Porque a gente tem que dominar o conteúdo de uma sentença para poder fazê-la executá-la, para poder exigi-la judicialmente. Tá? Então, fase decisória, pessoal, é algo que já está praticamente dentro do nosso conteúdo. Mas eu deixo a pergunta para vocês. Vocês querem fazer uma revisão de recursos? Sim ou não? Pensem durante a aula, no final da aula eu pergunto para vocês. Tá? Então, vamos lá. Fase decisória. De acordo com o artigo 203 do Código de Processo Civil, né, ressalvadas as disposições expressas de procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do processo comum, bem como extingue a execução. Tá? Então, o que é sentença, pessoal? Antes do Código de 2005, pessoal, a gente tinha, assim, bem claro que sentença é aquilo que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição. Sentença é aquilo que põe fim no processo perante o juiz de primeiro grau, tá? Era isso, simplesmente, o conceito de sentença. O processo evoluiu um pouco, né? E quando a gente fala da fase decisória, né, as outras fases do processo têm várias etapas, tem vários elementos. Quando a gente fala de fase postulatória, a gente está dizendo que é o momento onde o autor está pedindo o reconhecimento, postulando, né? Postular é pedir, pedindo alguma coisa, e o réu está pedindo que aquilo não seja aceito, está postulando, está argumentando no sentido contrário. Termina com a especificação das provas, né? Essa fase. E nós temos a fase de saneamento, né? Que é a fase de regularização processual, onde a gente vai corrigir tudo, onde a gente profere o julgamento conforme o estado do processo, né? Que eu vou especificar, eu vou resolver problemas processuais, vou especificar as provas que precisam
antes, né? Então, voltamos lá. Eu vou, no julgamento conforme o estado do processo, primeiro, resolver questões processuais. Segundo, determinar quais são as matérias controvertidas, né? Para ver aonde que a história não bate, para saber aonde que eu vou discutir. Vou determinar quais os meios de provas que são úteis para resolver essas questões, tá? E, além disso, eu vou dizer o que é importante no mérito para que as pessoas saibam como que está funcionando o entendimento do magistrado com relação àquele processo, para saber onde tem que ser travada a argumentação. Então, o saneamento do processo é isso. Saneamento é tirar a sujeira, resolver os problemas. Eu resolvo questões processuais, fixo pontos controvertidos, determino meios de prova e digo o que é importante no mérito para ser tratado no processo. Feito isso, se for o caso, marco audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, são produzidas as provas, se for necessário, prova oral, se for necessário ouvir alguém, faço audiência de instrução e julgamento. Por que a audiência chama-se audiência de instrução e julgamento? Porque na audiência de instrução e julgamento, teoricamente, a gente inicia ouvindo o autor, depois, se for o caso, ouve o réu, né? Quando que eu vou ouvir o autor e quando que eu vou ouvir o réu? Eu vou ouvir o autor quando tiver pedido do réu para que ele seja ouvido. E assim, da mesma forma, eu só vou ouvir o réu quando tiver pedido do autor para que ele seja ouvido. Por quê? Porque a parte não vai falar porque ela quer. Porque o que ela fala em juízo não é favorável a ela. O que ela fala em juízo só é contrário a ela. Então, o autor vai lá e fala, não presta o compromisso, o réu também fala, não presta o compromisso, e a palavra dele só serve como prova contra si, só serve como prova quando ele confessa algo que não é favorável ao seu interesse. Tranquilo? Feito isso, daí a gente passa para a oitiva de testemunhas e tal. Terminou essa fase do processo, o juiz abre, dá a palavra aos advogados, se quiser fazer alguma consideração, e profere a sentença. Então, por isso chama-se audiência de instrução e julgamento. No entanto, a lei diz assim, porque a lei entende que o processo é um mal que tem que acabar o mais rápido possível. O processo é um ralo de dinheiro público, onde a gente fica perdendo dinheiro e perdendo tempo de funcionário público no processo. Tá? Então, qual que é a ideia? Quanto antes acabar o processo, melhor para todo mundo. Por isso que a ideia é que seja uma audiência de instrução e julgamento, que o juiz termine a instrução processual, colhendo as provas que precisarem ser colhidas na audiência, e ele já automaticamente profira a sentença naquele ato. Acontece isso? Não, pessoal. Normalmente isso não acontece. Normalmente a sentença não é proferida em audiência. Por quê? Porque demora, porque dá trabalho. E eu, particularmente, tenho uma experiência bastante negativa com isso, porque aqui em Ponta Grossa, a gente tinha, quando eu comecei a advogar, o doutor Luiz Nicolau. O Luiz Nicolau, o desembargador, há muito tempo, né, turco, né, e ele... Uma das coisas que faz com que o sujeito chegue ao tribunal mais rapidamente é uma boa produção, né? Aquele juiz que trabalha bastante, que profere bastante sentença, ele mostra serviço e vai chegar no tribunal mais rapidamente, beleza? O que o Nicolau fazia? Nicolau marcava toda a tarde uma audiência de instrução e julgamento, de preferência daquelas cabeludaças, assim, né? E ele proferia a sentença em audiência. Tem que respeitar, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho ditar a sentença para o escrivão olhando para a cara das partes, tá? Mas qual que é por que eu acho que isso era ruim? Por mais que fosse uma coisa assim que imprimisse um volume de trabalho bom, o juiz que faz isso, ele acaba sendo produtivo, tá? Produção não é tudo, pessoal. E quando o juiz se propõe a fazer isso, ele já sai do gabinete, o Nicolau já saía do gabinete com metade da sentença pronta. Era muito difícil acontecer alguma coisa na audiência, onde tinha muita coisa importante para acontecer ainda, que mudasse a opinião do Nicolau. Então, ele terminava a audiência, ele pegava no computador dele no gabinete e trazia o relatório, colocava naquele processo ali e partia para a fundamentação do dispositivo. Tá? Então, eu não gosto deste ato, por mais que a audiência de instrução e julgamento chame-se aquela audiência onde termina a instrução processual, termina a produção das provas, e se profere a sentença, se profere o julgamento especificamente da demanda, por mais que seja essa a ideia, e que isso tenha uma ideia de imprimir um volume de trabalho maior, imprimir uma rapidez na solução dos litígios, o que é muito bom, né? Eu não gosto do fato, porque o juiz trabalha com pressa,
o juiz acaba não olhando para todos os detalhes do processo, e muitas vezes o juiz traz o processo para julgado do seu gabinete. Então, a minha experiência com sentença proferida em audiência é extremamente negativa. Nicolau fazia isso aqui, o juiz que veio no lugar dele, Luiz Henrique Miranda, fez a mesma coisa durante muito tempo, e ambos foram para o tribunal extremamente rapidamente. Por quê? Porque isso dá volume de trabalho, o cara profere um monte de sentença, o cara profere um monte de sentença de mérito, e isso dá um currículo bom para o cara chegar no tribunal. Ah, os julgados são ruins, são bons deles? Não dá para dizer que são ruins. Só que eu não gosto. Eu acho que a audiência de instrução e julgamento acaba ficando sem sentido, porque o juiz automaticamente traz o processo para julgado. Mas isso só para explicar um pouquinho do término da audiência de instrução e julgamento, que é o final da fase instrutória. Então, enquanto está se ouvindo o testemunho, está-se na fase instrutória, quando o juiz dá palavras para as partes fazem as suas argumentações, ele começa a proferir a sentença, nós encerramos a fase instrutória e iniciamos a fase decisória no nosso processo de conhecimento. Tranquilo? E é a respeito dessa fase decisória que nós vamos falar hoje. Beleza. Bom, nós temos que saber, historicamente, que o nosso processo ele mudou da fase monista para a fase dualista. Isso aqui, pessoal, tem a ver com a questão do processo de execução, que é o nosso objeto do ano, tá? A nossa matéria do ano. Então, vocês não devem ter ouvido falar isso ainda. Mas a reforma no processo de execução, pessoal, do cumprimento, do exigir o que foi determinado judicialmente, ou até mesmo exigir o que está colocado em um título extrajudicial, não é uma coisa que aconteceu por meio do Código de 2015. Nós já tínhamos, né, uma reforma no processo de execução. Vou dizer para vocês que a Lei 11.232 de 2005, ela já mudou o processo de execução que existia no Código de 73. Tá? Então, a gente tinha no Código de 70 e bolinha um processo de execução que, em 2005, foi completamente revisto, tá? E daí, quando nós chegamos em 10 anos depois, no Código de 2015, não foi necessário fazer uma reforma completa no processo de execução. Apenas alguns poucos detalhes que precisavam ser arredondados. No Brasil, a gente tem aquela coisa, sabe quando a lei não pega, não funciona direito? Então, foi uma oportunidade que a gente teve no processo de execução de dar essa ajeitadinha no processo de execução. Ele foi revisto não em 2015, ele foi revisto anteriormente, lá em 2005, e tivemos 10 anos testando isso para chegar no Código de 2015 e dar uma melhoradinha, mas não foi uma alteração considerável. Tudo bem? Com essa alteração, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu adoro ouvir a voz de vocês. Bom, vejam lá. Então, como que era no Código de 73? Ele era dualista. Com o Código de 2015, agora, e com a reforma de 2005, o Código deixou de ser dualista e passou a ser monista. Pessoal, está errado o slide. Vou corrigir, tá? Só um pouquinho. O que está errado? Beleza. Viram o que está errado? A ordem, né, pessoal? Eu faço esses slides assim, eu dou uma melhoradinha deles na tarde, antes de gravar a aula, algum dia antes, né? Então, nesse aqui tinha passado um erro. Por quê? Porque nós tínhamos, no Código de 73, antes da reforma de 2005, um processo que era dualista, que com a alteração da lei em 2005 passou a ser monista. O que quer dizer isso, pessoal? Antigamente, nós tínhamos um processo de conhecimento e nós tínhamos um processo de execução. Tá? Então, petição inicial, ia lá, passava por todas as fases do processo, aí uma sentença. Aquela sentença transita em julgado, não cabe mais recurso dela, e a parte não cumpre voluntariamente, o que eu tinha que fazer antes da lei de 2005? Eu tinha que fazer uma nova petição inicial e dar entrada num processo de execução. 2 processos
duas custas integrais, tudo da mesma forma, dois processos distintos. Tranquilo? O que aconteceu em 2005? Em 2005, parou-se e pensou assim, espera lá, o sujeito, quando ele entra com uma petição inicial e conta um problema, faz uma inicial, temos um processo de conhecimento, sai uma sentença, a sentença, se a outra parte cumprir certinho, ótimo, resolveu o problema. Agora, se a parte não cumpre, não resolveu o problema do sujeito. E não é justo a gente exigir que o sujeito faça outra petição inicial para que o problema dele seja resolvido. Então, numa ideia lógica, né, de dar efetividade ao processo, nós cortamos essa ideia de ter um processo de conhecimento e um processo de execução de sentença. Hoje em dia, nós temos um processo só, que tem a fase de conhecimento, que acaba com a sentença. Se a sentença não é cumprida voluntariamente, nós entramos na fase de cumprimento de sentença, mas é um processo só. Então, o Código de 73 previa dois processos. E o Código de 2005, o Código, com a mudança imposta pela lei de 2005, ele passou a ter um processo só, dividido em duas fases. Já que a gente está falando disso, não custa contar a história, né? Por que eram dois processos distintos antigamente, pessoal? Por que o legislador teve essa maluquice na cabeça? Porque não é justo eu pensar que o cara tem que entrar com duas ações judiciais, duas petições iniciais para resolver o problema da vida dele. Tá? Ele entra com o pedido. Se a coisa se resolve, ótimo. Se não se resolve, o processo tem que continuar até resolver. E é isso que acontece hoje. Tá? Petição inicial, descobre-se qual é o direito, sai a sentença não é cumprida, a gente vai fazer com que a sentença seja cumprida de forma forçosa. Isso tudo dentro de um único processo. Por que era diferente antes? Porque antes, pessoal, a gente tinha uma influência do direito romano. Tá? Nós temos a influência... Não vou. Fica um ambiente aí para mim. Diga, Sueli, comigo? Veja lá. Então, o que acontece... Desculpa, professor, é meu filho que está apertando aqui, desculpa. Capaz, tranquilo. Vocês não viram o meu quando está afim de gritar aqui. É que a aula à noite ele fica lá dentro da casa. Eu tenho um escritório na minha edícula aqui no fundo, então agora à noite é mais tranquilo. Mas durante o dia, às vezes está quente, eu tenho que me fechar aqui com tudo, até o ouvido ficar derretendo para tentar fugir dele, sabe? Mas voltamos à história, tá? Por que o Código de 73 previa dois processos? Porque nós sabemos que a gente tem uma influência bastante grande do direito romano, né? E isso veio do direito romano. Como que era lá em Roma? Lá em Roma existiam duas autoridades. Tá? Existia o pretor, que era o cara que julgava o processo. Tá? Então, ele era como se fosse um juiz só para julgar. O direito é esse, que dava a sentença. Agora, se aquela sentença não fosse cumprida, pessoal, daí não era o pretor que tinha poder de fazer com que aquilo fosse cumprido na marra. Aqui nós temos o juiz do processo de conhecimento, é o mesmo juiz do processo de execução. No nosso caso, desde o começo do nosso processo, sempre foi um juiz só. Mas lá em Roma eram dois juízes diferentes, era o pretor e um outro cara, tá, que fazia isso. Eu não lembro a função do outro cara. E como eram duas autoridades distintas, você tinha necessariamente que pegar a decisão do pretor, levar para essa outra autoridade e lá fazer um outro pedido. Olha, eu preciso que você coloque isso aqui em prática. Tranquilo? Então, precisava ser feito dessa forma. Precisavam ter dois pedidos. Lá a coisa é lógica, dois processos, porque um perante um cara e outro perante o outro, perante autoridades distintas. Isto veio no nosso direito, mesmo nós tendo apenas um julgador até 2005. Né? Então, pense que o direito romano é coisa de séculos antes de Cristo. Né? Vamos pensar o direito romano lá, não ele evoluído, mas ele começou 17 séculos antes de Cristo. Né? A gente tem conteúdo relacionado a ele. Você veja quanto tempo passou e nós só tivemos esta correção, né? Não a lei de 2005.
Né? Então, mesmo não fazendo absolutamente nenhum sentido, até 2005 a gente precisava de 2 processos. Nós mudamos isso. Tranquilo? A partir de 2005, então, o processo não é mais dualista, porque não é mais 2 processos, é um processo só, com fases distintas. Tá? Isso a gente chama de processo sincrético, onde eu tenho um mesmo processo com 2 fases distintas. Por que a gente tem que entender isso? Para a gente ter que entender o conceito atual de sentença. Tá? Hoje é um processo só. Antes eram 2 processos distintos. Isso muda o conceito de sentença, pessoal. O conceito atual de sentença, ele usa 2 elementos distintos. É a conjunção de 2 critérios que a gente usa do código para justificar isso. Tá? Primeiro, por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o artigo 485 e 487. Que é quando ele julga o processo com ou sem julgamento de mérito, resolve, reconhece algumas aquelas preliminares, aquelas faltas de condições de ação, falta de pressupostos processuais, ou quando efetivamente ele julga o mérito, quando ele acolhe um acordo celebrado entre as partes. Então, quando a decisão do juiz faz alguma coisa disso, ou seja, extingue o processo de julgamento de mérito, ou julga com julgamento de mérito, que é o que está no 485 e 487, ele está dando uma sentença. Por quê? Porque ele está acabando com o processo. Tá? E ele tem a aptidão de pôr fim ao processo quando na decisão de mérito, né? Na fase de conhecimento ou ainda quando termina a execução. Então, isso é sentença. Por que mudou, pessoal? Porque antes eu dizia assim, sentença é aquilo que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição, ponto. Por quê? Porque acabava mesmo. Dali para frente você precisava executar, você começava um processo novo. Hoje não. Hoje sai a sentença põe fim ao processo? Não, ela põe fim à fase de conhecimento, reconhecendo aquilo que está lá no artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil. Tá? Então, ou ele extinguiu o processo ou ele julgou o mérito. Beleza. Extingue o processo no primeiro grau de jurisdição? Não, ele extingue, ele põe fim à fase de conhecimento, porque o processo hoje continua a mesma relação processual para exigir que seja cumprido pelaquela parte devedora. Tudo bem? Então, por que eu tenho que entender que antes era monista, antes era dualista e agora é monista? Porque antes eram 2 processos. Quando eram 2 processos, o conceito de sentença era assim, aquilo que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição. Como ela não põe fim mais, eu digo que o conceito mudou. Sentença é aquilo que põe fim na fase de conhecimento ou na fase de execução. Tudo bem? Tranquilo? Entendemos isso, pessoal? Que é a sentença? Mas, né, tem que estar na cabeça de vocês o quê? Sentença é aquilo que acaba, né? Ou diz o processo, que acaba com o processo. Pode ser executado depois? Pode. Pode continuar o processo perante o grau de jurisdição? Pode, se não for cumprido. Mas sentença é aquilo que acaba a pendência, é aquilo que acaba a discussão com relação ao direito, ok? Isso é sentença. Sentença é o que põe fim a isso. Quando o juiz toma uma decisão, né, e o processo continua, daí nós não estamos diante de uma sentença, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Imagine aquela situação que nós falamos na aula passada, julgamento conforme estado do processo. Tá? O sujeito vai lá, ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos. Chega na audiência de conciliação, o cara diz, eu sou pai mesmo. O que sai? Sai uma decisão dessa audiência dizendo assim, decisão interlocutória dizendo, registre lá porque ele reconheceu que é pai. E os alimentos? Os alimentos eu não posso pagar. Puxa, mas daí vai ter que ter uma produção de prova para ver o quanto que a criança precisa e quanto que o pai pode pagar e fixar por sentença o valor da prestação alimentícia. Então, pode ter uma decisão interlocutória que não acabou com o processo, resolvendo um pedaço do mérito, aqui no julgamento conforme estava o processo, e instrui o processo para ver quanto que o pai pode pagar de pensão, e lá no final da fase de conhecimento a gente tem uma sentença dizendo vai pagar um salário mínimo de pensão. Passa o tempo, aquela sentença não cabe recurso, ninguém recorreu, mas o pai não paga. O que eu vou fazer? Neste mesmo processo,
eu vou entrar com pedido de cumprimento, porque, ó, prenda o pai lá porque o pai não está pagando a pensão. Ok? É tudo o mesmo processo. Tá? Primeiro, uma decisão interlocutória, reconhecendo a paternidade, instrução, tal. Depois, uma sentença que acaba com a discussão e diz que tem que pagar tantos reais de pensão, mas se isso não for cumprido, continua o mesmo processo na fase de conhecimento. Na fase que estava, na fase de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença. Então, acompanhando meu raciocínio, pessoal, feitas essas considerações, aí a gente tem que falar um pouquinho sobre sentença. E daí aqui a gente faz aquela coisa do esquartejador, né? A gente pega o instituto e vai classificá-lo e vai tentar colocar diversas visões diferentes sobre o mesmo instituto para tentar deixar a coisa mais clara para os senhores, para que vocês tenham um domínio com relação ao tema sentença propriamente dita. Tá? Então, eu vou dizer para vocês que existem dois tipos básicos. Né? Claro que tem várias classificações, mas dois tipos específicos. Primeiro, sentença terminativa. Segundo, sentença definitiva. Tá? Terminativa, aquela que põe fim ao processo sem resolver o mérito. Sentença definitiva é aquela que julga o mérito da causa. Para saber qual a diferença das duas coisas, eu tenho que saber o que é mérito da causa. Mérito da causa é resolver aquilo que consta do pedido da petição inicial. Então, quando o juiz diz assim, quando eu chego e faço uma petição de igual, o sujeito me deve R$100, tá? Daí eu espero que o juiz diga assim, realmente ficou provado que ele deve R$100, então ele tem que pagar R$100 corrigidos dessa forma, tal, assim, assim, assim. Tal. Bom, o que saiu? Saiu uma sentença reconhecendo um direito que eu coloquei na petição inicial. Qual é o mérito da causa? A existência da dívida. Tranquilo? Simples. O que seria uma sentença que julga o mérito? Uma sentença que diz se realmente o sujeito me deve R$100, se ele me deve mais, se ele me deve menos, ou se ele não me deve. Se o juiz resolver, se ele abordar este ponto, ele está tratando do mérito da causa. Se ele está tratando do mérito da causa, nós estamos diante de uma decisão definitiva, tá? Porque está resolvendo, não está deixando margem para discussão posterior, ok? Tá? Sendo definitivo, está resolvendo o mérito. Pode ser diferente? Pode. Já falei para vocês várias vezes que o processo é um mal necessário. Tá? Então, quando antes eu podia acabar com esse mal, com esse ralo de dinheiro público, eu tenho que acabar. Tá? Por quê? Porque não fez a coisa certa, vão acabar com o processo. Para isso servem as decisões terminativas. Decisão terminativa é aquela situação assim em que o juiz acaba com o processo porque falta um pressuposto processual de constituição, de desenvolvimento ou negativo do processo. É aquele que o juiz acaba com o processo porque houve falta uma condição da ação, porque não foi prestada uma canção que deveria ser feita, não foi pago algo que deveria ser pago, não foi feita alguma coisa que deveria ser feita no processo. Então, quando falta algum elemento este de ordem processual, elemento esse como, por exemplo, o sujeito é parte ilegítima, né? Pressuposto processual, legitimidade de causa, né? Se eu não tenho legitimidade, eu não posso entrar com o processo. Pressuponho que deve existir isso. Tá? Então, se eu não sou parte legítima, o juiz extingue o processo sem o quê? Sem entrar no que foi pedido. Ele falou, o Edir não pode pedir isso, porque ele não tem relação com esse direito. Tranquilo? Então, quando o juiz reconhece estas coisas, basicamente aquilo que está no 485 do Código de Processo Civil, ele extingue o processo sem analisar o mérito. Tá? Qual é a diferença das duas coisas? A diferença é que, se for uma decisão terminativa, o juiz não julgou o mérito. Se ele não julgou o mérito, aquilo pode ser proposto novamente, pode ser uma nova ação. Se o juiz julga o mérito, daí a gente tem o Instituto da Coisa Julgada. Pelo Instituto da Coisa Julgada, eu não posso rediscutir novamente a mesma matéria. Salvo raríssimas exceções de prestações continuadas, coisas que mudam de acordo com a natureza do litígio, mas a gente fala isso mais lá na frente, tá ok? Então, sentença definitiva, sentença terminativa. Está, inclusive, textual no Código, pessoal, no artigo 488, que eu dou preferência às sentenças definitivas. Por quê? Porque resolve questão de economia processual. Se eu posso resolver o mérito, eu não vou extinguir o processo. Por quê? Porque eu evito que o processo seja reproposto no dia seguinte.
tá? A gente sabe que nem todo magistrado pensa dessa forma, né? Tem magistrado que manda na despacho dizendo assim, junto e cópia atualizada do CPF e RG da parte, em prazo de 5 dias. Se a parte não junta, ele extingue o processo. Por quê? Porque não foi cumprida uma determinação dele, está terminando o processo com uma sentença terminativa. Está certo isso? Claro que não, é uma babaquice, isso não serve para nada com relação ao processo. Só estão desrespeitando ele. Para que serve? Para que ele extinga um processo que ele não tem que analisar, que ele não tem que julgar, extingue o processo com o despacho pronto que ele tem. Ele faz uma forma. Nossa, mas tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso, e aí, pertinho de vocês. Ok? Então, é assim que deve acontecer? Não. O próprio código diz, se tiver de alguma forma se tiver alguma forma de resolver o mérito, vamos resolver o mérito da questão. E não vamos extinguir o processo evitando de chegar no problema, evitando de resolver o problema que está na vida das partes. Tudo bem? Então, a ideia é sempre ter sentenças definitivas e não apenas terminativas. Tudo bem? O que mais, pessoal? Requisitos e elementos da sentença. Bom, toda sentença tem que ter o quê, pessoal? Primeiro, relatório. Tá? Relatório é onde o juiz conta a história. Tá? Se você... vou colocar aqui os 3 elementos para vocês, para a gente ir falando e vocês vão compreendendo o que eu estou dizendo. Né? Mas se eu preciso conhecer um processo e eu não tenho muito tempo, o jeito mais fácil, isso para o leigo, né, pessoal? Porque a gente que tem prática, você pega o processo, em questão de minutos, você dá uma olhada, você vê o pedido, vê o que contestou, vê um despacho, vai lá na sentença, vê o dispositivo, você já sabe o que deu certo e o que não deu certo. Mas, para isso, você tem que ter domínio de processo, né? Você tem que saber onde estão as coisas, você tem que saber onde está. E confesso para vocês, tem processo que é difícil, tá? Esses dias eu baixei um processo contra o Estado, né? E os caras tinham, não era advogado do processo, eles pediram para eu dar uma baixada para olhar o processo, porque eles ganharam um valor lá e queriam saber se o processo já tinha sido pago. Cara, tinha tanto volume, tinha umas 10 mil páginas. Eu vou dizer para vocês, eu sou macaco velho e eu não consegui achar o troço direito. Deu muito trabalho. Eu disse assim, ó, foi feito isso, foi feito isso, foi feito isso. O teu, eu acho que não foi nem notificado o Estado, mas eu não sei, é muita coisa que tem nesse processo. Um processo de 10 mil páginas digital é um inferno para você achar as coisas. Tá? Então, é difícil isso. Então, para quem tem dificuldade, qual é o jeito fácil de entender o que aconteceu no processo? Ler a sentença. Por quê? Porque na sentença, obrigatoriamente, o juiz tem que contar uma historinha do processo. Então, o juiz, ou o estagiário dele, ou o assessor dele, alguém teve que sentar e contar a história do que aconteceu no processo. Vai dizer assim, João veio aqui, pediu isso, isso, isso e aquilo, juntou isso de prova. Ah, e a outra parte veio aqui, falou isso, falou aquilo, tal, foi produzido estas provas, entendi isso, tal. Então, é obrigatório da sentença que conte-se a historinha do processo, o relatório vai demonstrar o que de importante foi alegado, que foi feito, quando foi feito, se teve alguma coisa diferente que aconteceu no processo. Então, você lê a sentença, você entende tudo. Imagine, pegar um processo enorme, às vezes é mais fácil ler a sentença. Tranquilo? O que mais, pessoal? Além da sentença, a sentença tem, além do relatório, a sentença deve estar devidamente motivada. A motivação da sentença é a fundamentação. O juiz tem que explicar por que julgou de uma forma ou de outra. Tá? Ele pode julgar do jeito que ele quiser, mas ele tem que fundamentar. Fundamentar o quê? Nas provas produzidas. Porque as provas, na verdade, é a ferramenta dele. O sinônimo de ferramenta é um instrumento dele. Então, a prova é o instrumento por meio do qual o magistrado fundamenta a decisão que está tomando. Por isso que a prova é importante. Por isso que o destinatário da prova é o magistrado. Porque o magistrado vai usar aquelas provas, aquilo que foi colocado no processo, vai mencionar aquilo para justificar. Eu entendo que é devido. Por quê? Porque a testemunha fulano de tal, no dia tal, veio aqui, foi ouvida, falou isso e me passou sinceridade, eu acreditei nela, ok? Isso que é fundamentar a decisão. O juiz julga do jeito que ele quiser, desde que ele fundamente dentro das provas produzidas no processo. Isso é por quê? Porque está lá no artigo 93 da Constituição Federal, inciso
Nono, né? As decisões têm que ser fundamentadas, não só as decisões judiciais, até as decisões administrativas têm que ser fundamentadas. Como é que o juiz faz para apreciar a prova, pessoal? Isso é uma coisa que a gente não falou na fase de instrução. O nosso sistema de valoração de provas é o sistema da persuasão racional. O que quer dizer isso? O juiz é absolutamente livre para tomar a sua decisão. Só que ele tem que justificar racionalmente por que ele decidiu daquela forma. Persuasão, convencimento livre do juiz, desde que é racional. Então, persuasão racional. O juiz deve fundamentar as suas decisões de modo racional com base nas provas produzidas no processo. Quando que ele faz isso? Na motivação. Então, como é que a sentença conta a história triste do processo, conta o que aconteceu, que é o relatório, daí fundamenta o porquê que vai decidir. Após a fundamentação do que decidiu, lá no final tem uma coisinha bem pequena que é o dispositivo. Então, eu entendi que é devido, tanto isso aqui, daí lá no final ele diz, isto posto, julgo procedente a ação para fulano de tal, condenando fulano de tal a pagar tantos reais por dia. Isso é o dispositivo, ok? O que faz coisa julgada é o que está no dispositivo, que é muito importante para a gente, pessoal, ok? Então, são esses 3 elementos que devem estar dentro da sentença: relatório, motivação e dispositivo. Pode faltar algum? Teoricamente, não, pessoal. Temos uma exceção à regra, que seria o caso do juizado especial, aonde lá vigora o princípio da simplicidade, informalidade, oralidade, um monte de babaquice para que o povo consiga ir sem advogado, né, em algumas ações, que a sentença dispensa relatório. Como, teoricamente, tudo acontece de forma oral, na frente das partes, não faz sentido o cara, para dar sentença, ter que digitar e renarrar tudo o que aconteceu na sentença, tá ok? Então, no juizado especial, nós temos uma regrinha que diz que lá a sentença não precisa ter relatório. Tem que ter motivação? Tem, porque a Constituição coloca essa regra da motivação para tudo, tem que ter fundamentação. E dispositivo é o que realmente julga. Dispositivo é o que, inclusive, vai fazer coisa julgada. Bom, o fundamento é importante? Sim. Muito se falou, pessoal, quando saiu o Código de 2015, falou a fundamentação das decisões, como que é a fundamentação das decisões do Código de 2015, que agora as coisas têm que ser fundamentadas, tal. O que eu digo para vocês? Sempre tiveram. Sempre tiveram que ser fundamentadas. A única coisa que a visão do legislador no Código de 2015 deu um enfoque muito maior com relação à necessidade de fundamentação. Antes, nós, digamos assim, estávamos satisfeitos com apenas o artigo 93 da Constituição, dizendo que a decisão tem que ser fundamentada. Tá? O Código veio e reforçou isso e colocou algumas coisas ainda, dizendo no 489, parágrafo 1º, o que não é uma decisão fundamentada. Então, coisas que eu não considero fundamentar uma sentença. Limitar a indicação ou a reprodução de paráfrase ou ato normativo. Tá? Então, o juiz, quando ele decide, ele copia a lei lá, ele está fundamentando? Não. Ele tem que explicar a interpretação daquele momento da lei. Claro que em alguns casos isso vai servir, mas não é dessa forma. Inclusive, vocês são meus alunos há pouco tempo. Quando a gente vai fazer prova, questão descritiva, copiar artigo de lei, número, muito menos. Agora, copiar texto de lei não responde questão. Eu quero interpretação. É assim que o juiz tem que fazer e é assim que vocês têm que fazer na prova. Tem que demonstrar, tem que explicar o porquê, onde está. Copiar texto de lei, para mim, eu não considero fundamentada a decisão, e eu não considero como fundamentada a resposta na prova. Tudo bem? Bem simples, a mesma coisa. Vai ficar eu na prova? Explica. Copiou a lei. Muito pior copiar o artigo, dizer o número do artigo. Daí é que o bicho pega, tá? Eu não considero respondida a questão. Tá? Só estou lembrando de uma coisa que é útil lá na prova. Tá? Conceitos jurídicos indeterminados. Tá? Então, o juiz não pode pegar um conceito jurídico e não dizer da onde que aconteceu. Então, ele tem que explicar. Aqui aconteceu tal coisa. Aonde? Como? Por quê? Aqui aconteceu o fenômeno da confissão tácita. Como que aconteceu? Por quê? Qual foi o elemento que fez com que o magistrado entendesse isso? Então, conceitos jurídicos indeterminados não fundamentam sentença.
a decisão tem que invocar os motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, eu faço uma argumentação. O juiz fundamenta. Se ele não concorda com a minha argumentação, ele tem que dizer por que está errado também. Tá? Ele não pode simplesmente desviar do meu discurso. Ele tem que explicar por que o meu discurso está errado. Ou seja, ele tem que enfrentar toda a argumentação produzida. Tá? Não é simplesmente, não, nesse caso que eu julgo desse jeito por causa disso. Tá. E o argumento da outra parte? Falou de coisas completamente diferentes, mencionou provas que não foram consideradas pelo magistrado, então o magistrado tem que tratar exaustivamente de todos os argumentos produzidos no processo. Tá. Pode o juiz simplesmente invocar, tem uma súmula lá que julga esse negócio aqui, julguei o processo. Posso? Não, ele tem que explicar como é que aquilo se quadra naquele processo. Senão, não está fundamentado. Muito mais importante que isso, se ele usar uma súmula, se existir uma súmula com relação à matéria que ele está tratando, e ele for julgar de forma diferente, ou se ele achar que não se aplica aquele caso porque é diferente, o magistrado tem que explicar muito bem por que aquela súmula, aquele enunciado, aquela jurisprudência não se aplica naquele caso concreto que ele está julgando. Então, em todas estas situações, pessoal, eu não considero fundamentada a decisão que incorre em algum desses equívocos. Tá? Isso aqui era coisa que fazia parte da doutrina, antes do Código de 2015. O legislador de 2015 foi cuidadoso ao ponto de colocar isso expressamente no texto legal. Tranquilo? Tá, vamos lá. O que mais, pessoal? A gente trata. Quando que a sentença vai ser produzida, pessoal? Tá? Tem momento específico para produzir sentença? Veja, praticamente a qualquer momento ela pode acontecer. De início, né? O juiz pega o processo e vê que é um caso que ele já julgou igual, que tem fundamento, que tem justificativa, é uma questão muito exclusivamente de direito. Pode julgar de início o processo, julgar procedente, fazer o julgamento antecipado? Pode fazer. Né? Quando acontece a revelia, no caso do julgamento, conforme está do processo, pode também dar sentença ali naquele momento. Após a réplica do autor, né, terminou a fase postulatória, veio a contestação juntou o documento, ou teve a alegação preliminar, ou o autor foi lá e fez a réplica, né, o juiz verifica que não é o caso de produção de prova nenhuma, não precisa de fase instrutória, o que o juiz vai fazer? Vai sanear? Não, vai dar sentença imediata. Então, de início, em algumas raríssimas exceções, o juiz vai dar sentença de imediato. Quando, né, configura a revelia, o juiz pode julgar, dar a sentença de cara. Nenhuma segunda hipótese após a réplica do autor. E, normalmente, o que a gente espera, né, é que o processo seja julgado quando ele está devidamente maduro. Quando o processo está maduro? Quando ele passou por todas as fases. Quando ele passou pela fase postulatória, quando isso foi corrigido, foi saneado, fase de saneamento, fase ordinatória, também pode ser chamado. Passamos pela fase instrutória, produzimos as provas do processo. Quando a gente passa por essas três fases, a gente pode dizer que o processo está maduro, está no ponto de ser julgado. Daí, na fase decisória, que é o normal que seja proferida a sentença. Tudo bem? Efeitos das sentenças, né, ou nulidades. Pessoal, as nulidades das sentenças é algo assim muito importante, e ela tem importância principalmente porque é com base nela, ela é baseada no pedido formulado. Tá? Acredito que eu já devo ter falado isso para vocês na hora que falo do pedido. Então, a parte mais importante do processo é a petição inicial, porque ela que dá início ao processo. Ela é o dispositivo, pelo princípio do dispositivo, que inicia o processo judicial. E a parte mais importante da petição inicial é o pedido, porque o pedido limita a atuação
do magistrado. Ok? De modo que eu posso dizer para vocês que as nulidades da sentença são classificadas de acordo com o que está no pedido. Então, a gente tem 3. Sentença extrapetita. Quando o juiz julga algo que não foi pedido. Quando o juiz defere algo que não foi pedido. Então, eu peço para fazer uma coisa e o juiz defere outra diferente. É o caso do estagiário tatu que usou copia e cola errado. Tá? Então, eu peço lá o conserto do meu carro em função do acidente de trânsito e o cara vai lá e manda arrumar o muro da minha casa. Puxa, não tem relação com o pedido formulado, não tem relação com a lide. Por isso, extra, fora. Okay? Ultra, quando eu vou lá e peço dano material, o juiz condena a dano material e lucro cessante. Puxa, mas eu pedi só para arrumar o carro, o juiz mandou para arrumar o carro e as despesas que eu tive ali para ter que alugar outro carro. Tinha sido pedido? Não tinha sido pedido. O que o juiz fez? Tem relação com a demanda? Tem relação com a demanda. Mas não foi parte do pedido. Então, ela é além, ela é ultra, ela vai além do que foi pedido. Então, sentença extrapetita é aquela que não tem relação com a demanda. Sentença ultrapetita é aquela que tem relação com a demanda, mas ela defere algo que não foi pedido, vai além do que foi pedido especificamente. Tá? Sentença infra-ulcitra-petita é aquela sentença onde o magistrado deixa de tratar algum dos pedidos constantes da petição inicial. Então, quando o magistrado não aborda alguma coisa, ele deixa um pedaço de fora, ele desconsidera um pedaço do processo, eu digo que a sentença foi infra ou citrapetita, ela deixou de julgar tudo aquilo que foi colocado para que ela resolvesse no processo, ok? Então, essas são as nulidades das sentenças, tá? E muito comuns, pessoal, a gente vê muito isso, são argumentos assim que fazem parte do nosso dia a dia forense, a gente mencionar esse tipo de coisa. Não porque o juiz é descuidado, mas porque qualquer ser humano, né, pode incorrer algum erro e porque às vezes ele traça assim um desenrolar do processo, uma fundamentação em sua cabeça e acaba passando por cima de algum elemento, de algum pedido, de alguma situação que pode fazer uma significativa diferença. Tá? Exemplo, pessoal, imagine aqui assim, né, que o juiz julga o processo improcedente, né? Ou julga procedente alguma coisa. Né? Daí vem o cara lá e diz assim, viu, embarca essa declaração, você não viu o recibo que está juntado à sua lestagem. Ele, nossa, é mesmo. Tá. Então, isso é uma coisa assim, que pode mudar o conteúdo da decisão e que, às vezes, passa desapercebido uma coisa elementar que pode fazer toda a diferença. Ok? Então, sentença ultra, extra, infra ou citrapetita. Possibilidade de correção. Tá? Não vou entrar muito no mérito, porque aqui a gente entra bem na questão já de direito de recurso. Tá? Então, isso eu vou pedir para vocês que leem, se a gente faz ou não. Mas depois de publicada a sentença, a regra é que o magistrado não deve mais mudar a sentença. Então, vamos pensar se o magistrado é um funcionário público que tem funções. Tá? Ele tem a função de administrador do processo, e ele tem a função de julgador do processo. Quem pode mais? Quem está julgando. Tá? Uma coisa é ele ser o administrador, outra coisa é ele ser o julgador do processo. Quando ele está tomando decisões dizendo pode, não pode, decisões importantes, definindo meio de prova, quando ele está dando a sentença, quando ele está julgando o processo propriamente dito, quando ele está julgando aquilo que consta do pedido, quando ele está analisando o mérito, quando ele está analisando as questões processuais, ele está julgando. Ele está trabalhando e ele está julgando, ele está atuando como julgador do processo. Fora isso, às vezes o juiz está só administrando. Não, abre um outro volume. Aqui está presente os requisitos, aceita esse recurso, não aceita, mas ele não está julgando a demanda, ele não está julgando o que consta do pedido. Tá? Ele não está julgando coisas, elementos que vão ajudar a formar o convencimento com relação àquilo. Às vezes ele está só trabalhando como um funcionário público que administra. Manda para cá, manda para lá. Receba o recurso, não receba o recurso, pague as custas, faça isso, faça aquilo. Tá? Isso são funções de
administrador do processo, funções de funcionário público no nível inferior àquele que julga. E nós vamos dizer que o magistrado, quando ele prolata a sentença, quando ele dá a sentença, ele encerra a sua função no processo na condição de julgador. Por quê? Porque ele julgou, ele não pode, teoricamente, mais mudar aquilo. A regra é que, sentença dada, acabou o jogo, não mexe mais naquilo. Por quê? Porque encerrou a função de julgador dele, né? Ele vai voltar a ser julgador do processo novamente, mas não com relação ao conteúdo da sentença, se a parte entrar com pedido de execução. Ele volta a ser juiz daquele processo, ele volta a ser julgador do processo de execução, não mexe mais na sentença. Então, a regra é que deu a sentença, encerrou a função do juiz na condição de julgador, ele passa a ser administrador do processo. Beleza? Mas, no direito, existe uma coisa que é exceção, que acontece com bastante frequência. Então, eu vou dizer que o juiz vai poder, excepcionalmente, alterar aquilo que está na sentença quando? Porque a regra geral é, deu a sentença, entregou o processo. Resolveu e não mexe mais. Mas, eventualmente, se houver necessidade de corrigir de ofício a requerimento da parte inexatidões materiais ou corrigir erros de cálculo, o juiz pode fazer. Imagine, o estagiário colocou lá uma continha que 2 mais 2 deu 5. Tá? Ou alguma coisa, então errou a conta, lógico, corrige. Né? Inexatidão material, o juiz não levou em consideração algo, o juiz cometeu um erro bem grosseiro. Assim. Eu tive uma sentença esses tempos, pessoal, em processo que o juiz conseguiu, né, divorciar o meu cliente de uma empresa. Né? Em vez de ele citar o nome da esposa, ele citou o nome de uma empresa, que é de propriedade do meu cliente e tal, mas ele fez o divórcio do João da Silva, da empresa Armadilhas do Brasil S.A. Tem sentido? Isso não tem um erro absurdo, né? O juiz pode corrigir de ofício? Isso pode corrigir de ofício, tá? Posso pedir para que o juiz corrija isso? Eu pedi, porque era ridículo, não tinha sentido aqui, né? Então, quando existe algum erro desta forma, o juiz pode corrigir. Claro, algo perfeitamente justificável. E isso também dentro de um tempo razoável. Não existe tempo específico para que o juiz possa fazer essa correção. Tá? Mas passou 5 anos. Dependendo da situação, se está realmente errado, pode corrigir. Neste caso, todo o processo corrigiu com o nome da esposa correto, na sentença ele com um nome absurdo. Pode corrigir depois? Deve corrigir depois. Tá ok? Não tem assim, uma data específica, apesar de que quando passa muito tempo, os caras têm muito medo de mudar alguma coisa. Segunda situação, quando forem opostos embargos à declaração. Embargos à declaração é aquele recurso voltado para o juiz que proferiu a decisão, que quer uma interação, que quer um esclarecimento com relação ao processo. Então, embargos à declaração é um recurso assim que busca esclarecer algo. Vai caber quando, no caso de contradição, obscuridade ou contradição, obscuridade ou omissão. Nessas 3 situações, o juiz falou uma coisa e julgou de outra. O juiz não tratou de algo, né? Ele se omitiu. Ou quando é obscuro, ele decidiu e não fundamentou direito. Nessas 3 situações, podem ser opostos embargos à declaração, o processo é suspenso e o juiz deve fundamentar a sua decisão. Tá? Essas são as possibilidades de correção da sentença. Tá? É simples, dá para a gente falar muito mais com relação a embargos à declaração, ele tem, inclusive, outras funções, outras coisas, mas eu não vou entrar no mérito disso, se for o caso, a gente fala especificamente depois. Tudo bem? O que mais, pessoal? Efeitos da sentença. Tá? Quando a gente fala de efeitos principais da sentença, pessoal, a gente tem, assim, uma certa confusão com as naturezas dos provimentos. Tá? Então, eu entendo muito mais do que como efeito, como natureza de sentença, natureza do provimento. Então, eu vou ter sentença declaratória. O que é uma sentença declaratória, pessoal? A sentença que reconhece um direito já existente. Sentença que declara. Então, já existe, o juiz só declara que já existe. Sentença, uma declaratória de inexistência de débito. As Casas Bahia me colocaram meu nome no SPC.
eu entro com um processo pedindo uma ação declaratória de existência de débito acumulada com danos morais. Por quê? Porque eles me colocaram no SPC e eu junto o recibo no processo com base no recibo, o juiz olha assim, realmente o juiz já pagou, declaro a inexistência do débito e daí continua fazendo outras coisas. Então, a declaratória é declarar algo que já existe. A sentença declaratória declara algo que já existe. Tá? Sentença constitutiva é aquela que constitui uma realidade diferente. A partir do momento que é dada a sentença, surge uma realidade jurídica diferente. Por exemplo, um processo de adoção. Com a sentença proferida, o sujeitinho passa a ser filho. Tá? Então, constitui-se o pátrio poder, constitui-se a paternidade. Tranquilo? Então, surge uma realidade diferente. Processo de divórcio, com a sentença do processo de divórcio, constitui-se uma realidade diferente. Tá? O sujeito passa da situação de casado para divorciado. Tranquilo? Então, constitui algo novo. E a sentença condenatória, basicamente, é aquela onde eu condeno alguém a fazer alguma coisa. Tá? A sentença condenatória, o cara praticou um ato ilícito, me xingou na rua, eu peço uma indenização por dano moral, o juiz é condená-lo a fazer alguma coisa. Tá ok? Essa sentença condenatória, nós podemos dividir ela, colocar ela, algumas pessoas compõem outras naturezas de sentença, mas nós vamos dizer, existe a tutela mandamental, que é aquela onde o juiz condena e manda fazer alguma coisa. Olha, você tem que pagar tanto e eu condeno você a devolver tal coisa. Então, tem que fazer alguma coisa. Então, essa é uma mandamental, assim como as executivas lato sensu. Então, a mandamental, condeno você a tal coisa e proíbo você a ir em tal lugar. Condeno você a alguma coisa e você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso, você tem que entregar aquilo. Se você não faz, é uma executiva lato sensu, tá ok? Então, posso condenar a uma prestação pecuniária, posso condenar a abster-se de alguma coisa, posso condenar a fazer alguma coisa sob pena de alguma coisa, e aí nós vamos ter mandando fazer alguma coisa, que são a tutela mandamental, ou mandando praticar um ato específico, que seria a executiva lato sensu. Essas são naturezas de sentença. Pessoal, existem assim, exemplos bem interessantes, né? Que, principalmente, um exemplo bem claro, não sei se vocês têm direito empresarial, né? Mas em direito empresarial existe uma coisa que é chamada sentença declaratória de falência. O que é a falência? Falência é quando uma empresa tem mais dívida do que patrimônio, e daí ela vai à falência. Basicamente, na falência, se resumindo, pega-se todo o patrimônio da empresa, vende tudo e rateia entre os credores, cada um recebe um percentual do que teria que receber. Isso é a falência. Normalmente, quando a empresa falha, não paga nem 10% dos seus credores, porque primeiro vai pagar o fisco, depois vai pagar os empregados, e daí o que sobra paga os seus credores. Tá? Mas qual que é o erro, pessoal? O erro é que, historicamente, na doutrina antiga, lá do direito, quando a gente chamava ainda direito comercial, antes de chamar-se atualmente direito empresarial, consagrou-se o termo sentença declaratória de falência. Por que está errado? Primeiro, não é sentença. Porque se você entra com o pedido de falência de uma empresa e o juiz reconhece que ela deve falir, não é sentença, não está pondo fim ao processo no primeiro grau de jurisdição, muito pelo contrário, está dando início ao processo no primeiro grau de jurisdição, que é o processo falimentar. Logo, não é uma sentença, uma decisão interlocutória. Primeiro erro. Segundo erro, sentença declaratória de falência. É declaratória? Não, ela não está declarando uma falência pré-existente. Ela está constituindo uma realidade nova, ok? Então, é uma decisão interlocutória constitutiva de falência. É o termo correto. No entanto, é consagrado na doutrina, é usual chamar-se sentença declaratória de falência, o que é errado se a gente for analisar processualmente o Instituto. Tranquilo? O que mais, pessoal? Posso ter uma sentença que condena uma emissão de vontade? Pode. Se o cara não fala, a sentença vale no lugar da vontade dele. Beleza? Posso ter uma coisa nesse sentido? Posso. Então,
a condenação a uma declaração de emissão de vontade, na falta, vale o que o juiz colocar na declaração dele. Admite-se sentença que decidir relação condicional? Existe sentença condicional? Pode, né? Porque o juiz, às vezes, pode decidir algo que está por vir, se acontecer isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Então, pode ter uma relação jurídica condicional? Incrivelmente pode, pessoal. Não é normal. Capítulos, pessoal. É possível ter capítulos de uma sentença? Sim. Por quê? Porque uma petição inicial pode ter vários pedidos diferentes. Tá? E é normal que em cada capítulo da sentença o juiz trate de um pedido diferente. Tudo compõe uma única sentença. Tá? Mas é normal, é possível decompor a sentença em capítulos, onde cada capítulo fale de um pedido. Isso é normal, por exemplo, nas sentenças trabalhistas, onde o cara tem lá 10, 15 tipos de pedido diferentes, e o juiz faz um parágrafo, um capítulo, um tópico, tratando de cada um dos pedidos e fundamentando sua decisão. Tá? Tem uma norma importante no 493. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Então, quando a gente fala assim, fato depois da propositura da ação, pessoal, aconteceu algo que influencia no julgamento. Nós temos que pensar que é depois da petição inicial e antes da sentença. Se já foi proferida a sentença, não tem como mudar. É só um novo processo, só uma nova situação, e nós vamos ter coisas julgadas já nesse processo. Daí vamos ter que lidar com isso de outra forma. Tá? Agora, se aconteceu algo entre o protocolo da inicial e a aprovação da sentença, cabe à parte levar ao conhecimento do juiz a qualquer momento, assim como o juiz pode tomar conhecimento disso de ofício, e isso pode, naturalmente, mudar completamente o conteúdo do julgado. Tudo bem? Efeitos secundários, pessoal. Além disso, nós vamos ter a hipoteca judiciária, que é aquilo que diz assim, quando eu tenho uma sentença condenatória proferida, automaticamente todos os bens do condenado ficam em garantia do cumprimento da sentença. Então, isso é hipoteca judiciária. Então, tem uma sentença condenatória contra mim, os meus bens ficam em garantia do cumprimento dessa obrigação. Condenação do vencido em verbos de sucumbência. Isso é normal? Bastante normal, pessoal. Tá? Claro que tem que ter pedido, mas está colocado na lei que a verba de sucumbência deve ser colocada independente do pedido. Tá? Então, é muito comum. Sucumbência é o quê? Quem, pelo princípio da sucumbência, né, a gente diz que aquela parte vencida deve restabelecer a parte vencedora, a situação que ela estaria antes da propositura do processo. Então, tudo que o cara gastou com o processo deve ser ressarcido. Isso é o que diz o princípio da sucumbência. Nós somos advogados de uma classe bastante unida e nós desvirtuamos um pouquinho o princípio da sucumbência e nós dizemos assim, as despesas têm que ser ressarcidas para a parte vencedora e os honorários advocatícios são remuneração do advogado. Ah, mas o cara pagou lá tem advogado. Isso não vem ao caso, tá? O que tem que honorário de sucumbência é do advogado. Isso é restabelecido. Por mais que não seja bem isso que o princípio da sucumbência diz, existe julgado nos tribunais superiores dizendo que verbo de sucumbência não pertence à parte, pertence ao advogado. Ah, mas a ideia de sucumbência não é restabelecer a parte, a situação que ela estava antes de entrar com o processo? Sim, mas o honorário de sucumbência é a remuneração do advogado, ponto, não se mexe nisso. Ok? Coisa julgada, pessoal. Aqui praticamente terminando a nossa fala, terminando o nosso assunto, tem que falar um pouquinho de coisa julgada. Coisa julgada é o quê? É uma qualidade, né? Não é coisa julgada não é um efeito de decisão, é uma qualidade. Por quê? Porque eu profiro uma decisão e, por um certo tempo, cabe recurso, cabe revisão, posso mudar essa decisão. A partir do momento que essa decisão não pode mais ser mudada, que não cabe mais recurso dela, que ela torna-se imutável, que ela torna-se indiscutível, eu digo que acontece o fenômeno da coisa julgada. Então, é uma qualidade.
Então, coisa julgada é aquela decisão que tem a qualidade de não poder mais ser alterada. Tudo bem? Então, esta é uma situação bastante simples, bastante objetiva. É um efeito? Não. É uma qualidade que a sentença obtém. Existem duas formas de coisa julgada, pessoal. Quais são elas? Coisa julgada formal e coisa julgada material. Que é a mesma coisa que a sentença. A sentença tem terminativa e definitiva, né? A sentença definitiva é aquela que julga o mérito da coisa. A sentença terminativa é aquela que põe fim apenas ao processo. Eu vou dizer que coisa julgada formal é aquela que impede a rediscussão da coisa dentro daquele processo, mas pode ser proposto um processo novo. Então, se o juiz julga o processo por meio de uma decisão terminativa que não analisou o mérito da causa, não se impede que aquilo possa ser rediscutido em um outro processo. Então, este processo vai fazer o quê? Coisa julgada formal. Basicamente, quase todo processo faz coisa julgada formal e alguns faz coisa julgada material. Quais são os processos que fazem coisa julgada material? Aqueles que têm decisão de mérito. Aonde tem decisão de mérito, chega um momento que não cabe mais decisão, por uma questão de segurança jurídica, nós devemos tornar aquilo imutável. Tudo bem? E daí nós dizemos que eu não posso mais discutir aquilo dentro desse processo, porque o processo acabou, e também como aconteceu a coisa julgada, e foi julgado o mérito da coisa, por uma questão de segurança jurídica, eu não posso mais rediscutir aquilo nem nesse processo e nem no outro. Quando acontece isso, eu estou diante da coisa julgada material. Antes de falar, existe uma corrente mais atual, que isso aqui é coisa antiga, né, pessoal? Antigamente, coisa julgada não mexe mais, não faz mais, não tem nada. Só que a sociedade mudou, os valores mudaram, a ciência mudou, né? E às vezes você descobre que alguns erros que foram cometidos precisam ser corrigidos, tá? Então, mesmo após a coisa julgada material, em algumas situações, né, justifica-se a revisão da coisa julgada material. Daí nós vamos dizer a relativização da coisa julgada material. Exceção a exceção da regra. Mas por quê? Porque a gente reconhece que tem uma coisa diferente. Por exemplo, pessoal, imagine, há algum tempo atrás não existia exame de DNA. Né? Eu movi uma ação de investigação de paternidade e fiz um exame de sangue que não excluiu minha possibilidade de ser filho, mas não disse que eu sou filho também. E daí o cara levou um monte de testemunho e dizia que a minha mãe deu para todo mundo, né? E daí o juiz se convenceu que não existia prova suficiente para declarar que ele era meu pai, julgou em precedente a ação de paternidade. Putz. Fez coisa julgada material. Passou o tempo, eu consegui fazer um exame de DNA e provar que o cara é pai. Puxa vida. Posso entrar com ação? Posso relativizar isso? Posso. Perfeitamente posso. Ok? Então, é uma situação, sim, prática. Mas a relativização da coisa julgada é quando surge algo novo, posterior, que as pessoas não tinham acesso, que justifica a mudança daquilo. Tá? Buscando a justiça da decisão, é cabível esse tipo de situação. Ainda falando de coisa julgada, nós vamos ter duas formas, né? Dois tipos dentro do direito civil que vão tratar dessa coisa julgada. Vou dizer para os senhores que estão ali termos em latim, porque é assim que a gente tem a coisa, é assim que está colocado, tá, pessoal, na doutrina processual. Eu, particularmente, não sou muito fã de colocar termo latino, tá? Mas existe coisa julgada rebus sic stantibus e segundo eventus litis. Tá? Qual que é a diferença, pessoal? Coisa julgada rebus sic stantibus é aquela coisa julgada imaterial, é aquela coisa julgada que a gente não pensa em alteração dela de forma alguma. Tá? E vai ter aquela coisa julgada que é um pouco, que a primeira é a regra geral, não se muda. Tá? E a segunda é segundo eventus litis, segundo o que está na lite. Mudou o conteúdo do que está na lide, justifica-se que eu rediscuta a matéria. Tá? Então, vamos pensar assim, costuma-se dizer que uma ação de alimentos nunca faz coisa julgada material.
Por quê? Porque os alimentos, eles têm a sua fixação levando em consideração a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Tá? Então, se a criança ficou doente, vai precisar de mais dinheiro, muda, tem uma sentença, mas tem um elemento para mudar o conteúdo da sentença. Então, é uma coisa julgada da ação de alimentos, é uma coisa julgada segundo eventos lides, segundo os eventos que estão na lide. A partir do momento que aquilo que estava dentro da lide mudou, tá? Eu tenho a necessidade de mudar o conteúdo da obrigação, eu tenho a necessidade de mudar o conteúdo da sentença. Imagine, mesma questão de alimentos, tem uma criança, está vivendo tudo normal, o pai dele não tinha dinheiro, pagava lá 33% do salário mínimo por mês. Dali, de uma hora para outra, ele acerta na loteria, fica milionário. Mudou a possibilidade do cara. É justo rever a obrigação alimentícia? Obviamente que é, porque mudou o binômio possibilidade e necessidade. Então, nesse caso, nós temos coisa julgada segundo eventos lides, segundo os eventos, segundo os fatos que aconteceram na lide. A partir do momento que muda isso, justifica-se a revisão disso. No entanto, isso se caracteriza dependendo do direito material que está discutido dentro do processo. Tudo bem? Coloco aqui meu contato de novo para vocês, né? E, basicamente, pessoal, a aula, o conteúdo que eu tinha para tratar com os senhores hoje é isso, tá? Como é que está indo? Então, estamos nos entendendo, pessoal? Vamos tentar conversar um pouco, apesar de vocês parecerem quase mudos, né? Está sendo proveitoso, pessoal? Estamos nos entendendo? O que eu queria dizer para vocês? Primeiro, para não deixar muito para frente, semana que vem, avise o resto do pessoal que não está por aí, que eu quero fazer como eu diria para vocês, fazer uma atividade. Então, vou bolar um formulário, colocar alguma coisa lá para vocês, né, para a gente fazer uma atividade e se livrar aí dos 3 pontos, que é a nossa avaliação, que deve compor aí a nota bimestral, tá? Então, vamos fazer uma atividade, valendo 3 pontos. Na semana que vem, digo para vocês, de cara, que eu sou bastante criativo, eu vou passar um problema, vou pedir para vocês gravarem um vídeo, postarem no YouTube para mim ver, pedir para fazer um resumo, alguma coisa diferente, assim, e ainda não decidi o que eu vou fazer, ok? Mas semana que vem já está colocado até lá no Unimestre que vai ter uma atividade. Já digo para vocês, atividade valendo 3 pontos, beleza? E nós ficamos apenas com 7 pontos para o dia da prova e estamos livres disso. Tranquilo? Estão avisados? Vou fazer chamada, tá? Vou ver se eu acho aqui. Ana Carla está ali. Ana Paula. Pessoal, me digam lá. Ana Paula Rocha está aí? Não. Não. Beatriz. B, C, D. Não vejo aqui, professor. Cleison. Tô tá. aqui. Cristiane. Tá. Gabriel Gil. Alô? Tá. Presente. Gabriel Moliterno. Tá Tá. me ouvindo, professor? Tô ouvindo bem. Ah, beleza. Tá. Guilherme. É o mesmo? Guilherme Sloboda e Guilherme Fernandes Pugliese? Não, professor. É diferente. Tá, então vamos lá. Elton, tá? Igor, tá? E Lisiane, tá? Não, né? Isadora, tá? Lucas, não tá? Márcio, tá? Maria Helena, tá? Professor, eu tô sim. Quem que é você? Eu sou o Lucas. Lucas, beleza. Então tá, Márcio, tá? Maria Helena, tá? Maria Rita, tá? Maria Vitória, não tá? Nicolas, tá? Tô. A Maria Vitória tá ali, professor. Tá, é que eu olho na lista aqui. Eu não Tá Maria Kemi só. Tá, Maria Vitória, tá? Nicolas, tá?
Robielli, tá? Sueli. Eu tô aqui. E Maria Vitória. Maria Vitória não tá, né? Vitória não, professor. Então tá, beleza. Pessoal, vou colocar aqui. Eu, para mim, aula desse jeito bem precisava ter chamado, mas eles pedem para fazer e também não vou brigar com eles. Então, estão fazendo. Ó, possui prova que não aparece trabalho, pessoal. Não é um erro do sistema. Possui trabalho para a próxima semana. A gente vai fazer isso. Outra coisa, eu lancei aqui recursos, pessoal. Vocês querem fazer revisão de recurso ou posso entrar em processo de execução? Recurso. Querem? Eu acho que seria interessante. Bom, certeza? Bom, se vocês acham interessante, então vamos falar um pouquinho de recurso, tá? E daí, praticamente, nós temos atividade, 2 aulas e prova, tá, pessoal? Não tem muita novidade com relação a isso. Então, basicamente é isso. Eu estou satisfeito, é um conteúdo que eu tinha esse, estou à disposição de vocês, mas vocês estão dispensados. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, Obrigada, boa noite, professor. professor. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom.